Boa noite. Estamos iniciando mais uma noite especial aqui na Além do Divã, dando continuidade às nossas séries. Seja bem-vinda, doutora Mari Silva. Está José Aldo chegando por aqui. Terra do Nunca no Divã. E nós vamos ter como personagem o Peter Pan. Podem ficar à vontade para comentar, deixar dúvida, sugestão. E chegou por aqui José Aldo. Boa noite. Caiu? Foi? Pronto. É meu celular, José Aldo. Depois que eu formatei, aí acabou apagando todos os aplicativos e continua com o problema. Mas, enquanto ele estiver por aqui funcionando, a gente vai dar continuidade aqui no Além do Divã. E hoje a nossa série, a gente vai dar continuidade, né? E a gente vai falar hoje sobre a Terra do Nunca no Divã. E o nosso personagem será o Peter Pan. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que já chegaram por aqui. Quem vai chegar, quem vai assistir a nossa série depois que a gente encerrar, pode ficar à vontade para compartilhar também com outras pessoas. E todas as quartas-feiras nós nos encontramos aqui nesse mesmo horário, de 20 horas até as 21 horas. E você que está nos acompanhando é mais do que especial para estar aqui conosco todas as quartas-feiras nos acompanhando. Boa noite, José Aldo. E o José Aldo é psicanalista, é psicólogo. Ele é que medeia aqui esta grande live, apresentando a temática aqui sobre o olhar psicanalítico. E você pode ficar à vontade para tirar sua dúvida, deixar comentário. Vou já colocar aqui abaixo o tema da nossa live de hoje. Boa noite, José Aldo. Pode ficar à vontade. Bom, gente, boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer a todos que estão presentes, aqueles que ainda vão chegar, que ainda não chegaram. Sintam-se à vontade para questionar, para perguntar. A Alexandra, Diana está por aqui. Boa noite, seja bem-vinda. E a todos, né? Não está aparecendo aqui o nome, mas seja bem-vindo. E lembrando que o Além do Divã já fez um ano, né, Fabiola? E é uma honra estar com vocês esse tempo todo. O Além do Divã ele existe por conta de vocês, porque ele foi feito para vocês e por vocês, né? Enquanto tiver um ou dois, três aqui, nós estaremos aqui, né? Trabalhando a psicanálise de uma forma mais não academicista, mas de uma forma mais coloquial, trazendo assuntos e você também sinta-se à vontade para colocar suas opiniões, qual o tema que você gostaria que nós trabalhássemos aqui. Sinta-se à vontade para perguntar, para questionar e temas, propósitos que vocês gostariam que tem curiosidade, eu queria falar sobre isso, eu queria entender sobre isso. Então, sinta-se à vontade. Então, gente, hoje iremos falar de um personagem muito querido, né? Que é o Peter Pan, a Terra do Nunca. E essa proposta de trazer os contos de fada no divã é importante porque a Terra do Nunca no Divã, nós passamos do anterior, agora é a Terra do Nunca no Divã, uma maneira de tentar mostrar para vocês o que esse desenho tem a ver com cada um de nós. Talvez eles representam ou representem cada um de nós e nós não sabemos, né? Nós não demos conta disso porque nós assistíamos e não tínhamos esse olhar psicológico, né? Não tínhamos esse olhar psicanalítico acerca desse desenho. Então, pensando nisso, eu comecei a trazer essa temática, né? Então, vamos falar de Peter Pan. Todos nós já estudamos, já lemos Peter Pan, assistimos Peter Pan, A Terra do Nunca, né? Então, vamos um pouco do histórico de Peter Pan. Peter Pan, ele nasceu em Londres. Pouco se sabe sobre os seus pais, devido ao fato dele ter fugido de casa no dia seguinte, né? Nós lembramos disso, ao seu nascimento. Após ele nasceu, ele fugiu, após ouvir uma discussão dos pais sobre o seu futuro, né? Podemos pensar assim, sobre o seu futuro e sobre o que ele poderia ser quando se tornasse adulto. E isso, ao ouvir isso,
Peter Pan se sentiu afligido, se sentiu muito mal, né? Porque isso o afligiu muito, já que a vontade dele era de permanecer criança para sempre. Bem aqui nós já vemos a que nós podemos chamar hoje a síndrome de Peter Pan, a vontade de ser criança para sempre. E a partir disso, ele abandonou sua casa para viver com a espada, com a espada, né? Antes que pudesse estabelecer qualquer relação com os pais. Então, nós percebemos que Peter Pan, ele foge de casa ao ouvir um debate, uma briga, um conflito dos pais sobre o seu futuro, e isso o aflige, porque de fato Peter Pan ele não quer crescer. Então, Peter Pan, para falar de Peter Pan, nós vamos falar da síndrome de Peter Pan. O que é a síndrome de Peter Pan? A síndrome de Peter Pan teria o medo de crescer. Quantas pessoas na sociedade que estão hoje numa certa idade avançada, mas se comportam como criança, se vestem como criança, não assumem uma responsabilidade da vida. Às vezes a gente percebe que existe mãe ou pais que estão se vestindo igual seus filhos, adolescentes, porque ainda está nessa fantasia infantil que pode ser inconsciente, uma fantasia inconsciente de não querer ser grande. Por quê? Porque vamos pensar em Peter Pan, porque a vida adulta pode aparecer algo assustador. Na vida adulta nós vamos ter uma responsabilidade sem fim, nós vamos ter pressões sociais, nós vamos ter estresse do trabalho, e aí não existe nenhuma magia, né, de contos de fada para nos ajudar. Por isso que quando nós somos crianças, nós somos o reizinho, a princesa, né? Estamos dentro desse conto de fada. E a verdade é que crescer implica responsabilidade, crescer implica compromisso, né? Crescer implica, podemos dizer, uma grande responsabilidade a mais, onde todas as ilusões, todas as nossas fantasias, elas capencam, onde o nosso papai não é o super-homem, onde a nossa mamãe não é mais a Mulher Maravilha, onde o mundo não é mais aquele conto de fada, mas sim é movido por sentimento de dor, a realidade é dolorosa, e muitas vezes nós precisamos fugir da realidade. Realidade essa dolorosa, e que Peter Pan também, ao ouvir esse conflito do pai, se sentiu angustiado, porque ele queria ser uma eterna criança, ele não queria crescer. Então, a síndrome de Peter Pan, né, é esse sentimento exacerbado de não querer crescer, de não querer ter responsabilidade dentro da vida, que muitas pessoas, talvez você que está me assistindo nessa noite, talvez você tenha amigos ou conhece alguém que a idade passou, chegou, mas os comportamentos deles são infantis. Ele se comporta infantilmente, ele não tem responsabilidade ainda da vida, sempre coloca a responsabilidade para o outro sempre que carrega o seu fardo, né? Porque Peter Pan, ele tem medo de crescer. E esse medo de Peter Pan e seu medo de crescer não passa assim também despercebido, né? A gente pode perguntar, mas de fato, o que é a síndrome de Peter Pan? Eu acho que essa é a grande pergunta dessa noite. O que é a síndrome de Peter Pan? Né? A síndrome de Peter Pan, ela vai despertar nos indivíduos, no ser humano, no indivíduo, comportamentos infantis, vai despertar no indivíduo insegurança, essas inseguranças vão impedi-lo de amadurecer, vão impedi-lo de crescer normalmente. Podemos dizer que, sendo assim, essas pessoas acabam falhando em diversos assuntos da sua vida adulta, porque eles projetam esses sentimentos infantis, que na verdade muitas vezes nós projetamos
esses sentimentos infantis, né, no outro, né, no namorado, no marido, ou nas nossas relações. Esse Freud vai chamar de transferência, que é esse deslocamento, transpor esse sentimento no outro, há essa repetição. Né? Então, pessoas que têm síndrome de Peter Pan são pessoas que têm um comportamento infantil, são pessoas que são inseguras, são pessoas que têm medo de amadurecer, são pessoas que muitas vezes a gente pode até pensar, buscam uma até relação com o outro, uma relação com a outra pessoa mais jovem do que ela, uma maneira de se conservar, uma maneira também de não se ver velho, porque o olhar o outro determina quem eu sou. E muitas vezes eu busco algo mais novo do que eu, com uma forma de permanecer fixado àquela minha imagem infantil. Né? E a maioria dessas pessoas, né, elas sabem que agem diferente de todos os padrões, mas elas se recusam a crescer. Por que elas se recusam a crescer? Porque elas possuem muito medo de serem rejeitadas, pelos pais, de serem rejeitadas pela sociedade, e principalmente de serem julgadas. Vamos pensar uma criança quando nasce um irmãozinho, como um exemplo, a criança vai querer voltar a mamar, porque há uma inveja, um ciúme do outro. Então é um medo de perder esse lugar, podemos dizer, de plenitude, esse lugar de completude, que a criança quer estar, quer ficar ali paralisada. Então as pessoas que têm a síndrome de Peter Pan, elas se recusam a crescer, porque têm medo de serem rejeitadas pela sociedade, pelos pais, e principalmente de serem julgadas. Então isso é muito interessante, porque as pessoas que assim agem, essas pessoas têm atitude, né, com essa síndrome de Peter Pan, que é de viver em um mundo totalmente um mundo imaginário, onde elas não têm obrigação de amadurecer. E por esse motivo, essas pessoas não possuem, muitas vezes, sucesso em suas relações profissionais, em suas relações familiares, em suas relações amorosas. Tudo ok? Papila, tem alguma pergunta? Tudo claro? Ficando tudo claro, José. E você que está nos acompanhando, pode ficar também à vontade para deixar sua dúvida, comentário aqui. É interessante também a gente pensar, né, José? Sim. Os nossos jovens hoje. A gente observa os comportamentos da nossa juventude, comportamentos infantis, que parece que não está... como o ditado popular sempre a gente costuma ouvir. Cresce na idade, mas só que na mentalidade continua aquela mesma criança. E isso é importante porque tem esse olhar. Não dizer que esse jovem tem a síndrome de Peter Pan, mas que esse jovem, ele carrega essas características, né, José? Nossa juventude hoje, se a gente for olhar do ponto de vista mais social, também tem esse pouco do Peter Pan. Nós, às vezes, podemos nos observar no cotidiano, também carregamos esses traços. Mas não significa dizer, ou será se dizer também, que é assim. Talvez não, né, José Aldo? O que a psicanálise pode falar sobre isso? É interessante nós entendemos que esse traço, Peter Pan, também podemos dizer que é o narcisismo patológico, né? Esse narcisismo patológico, que é esse traço da personalidade dependente, de autodestrutivo, né, que a gente vê em Peter Pan, por modo exagerado de Peter Pan, na ausência de cuidado, na empatia, né, que ele torna, às vezes, um perigo para ele mesmo. Né? Você tem assistido também, e a partir de hoje pode até assistir. Né? Então, nós vamos ver algumas características de Peter Pan. É uma pessoa que se comporta de maneira irresponsável, né? Então, a pessoa que tem
síndrome de Peter Pan é uma criança, é uma pessoa que não quer assumir responsabilidade para si, é uma pessoa que não tem, que é uma pessoa que age responsavelmente, porque nunca quer se responsabilizar pelos seus atos, né? E José Sempre vai Alves, querer chamar a atenção. outra característica que me faz lembrar também são os nossos jovens que estão entrando na vida adulta, que muitas vezes se recusam a sair da casa dos pais, né? Sim. Você me lembrou uma jovem, um rapaz, que os pais entraram na justiça, ele com 30 anos, os pais entraram na justiça para que ele saia de casa. Foi preciso entrar na justiça para que ele pudesse sair de casa. Porque é um jovem que não quer se responsabilizar, não tem responsabilidade, é um jovem que não se responsabiliza pela vida, é um jovem que não tem coragem de encarar a vida. Então, essas pessoas, eles têm medo da realidade, por isso eles vivem um mundo de fantasia, um mundo de ilusões, um mundo de fantasia onde ele cria vários amuletos para suportar ou para recusar, não aceitar a realidade, porque tem medo da rejeição social, tem medo da rejeição familiar, então eles querem ser um eterno bebê para essa família, né? E esses comportamentos, né, refletem muito isso na sociedade, comportamentos desses de maneira irresponsável, são pessoas que são difíceis de prestar atenção nos outros, são pessoas que têm um grave problema também de empatia, são pessoas que às vezes sentem inveja ou não, ou elogia outro e não elogia o outro pelas suas realizações, né? Então, nós percebemos que a síndrome de Peter Pan, você vê uma pessoa que se recusa a crescer, uma pessoa que tem medo da rejeição social e principalmente ser julgada, e uma pessoa que quer estar sempre mostrando-se para o outro, né? Sempre também se mostrando para o outro, que é uma das características narcísicas, né? Eu amo, né, a mim mesmo, no outro, essa característica de querer ser amado, de querer ser querido pelos outros, de querer ser visto, de querer... Você lembra do mito de Narciso, que ele foi condenado para que ele nunca olhasse para a sua própria imagem, porque no dia que ele olhasse para a sua própria imagem, ele morreria. Então, Narciso ama o que é espelho, né? Ama o que é espelho. Então, Peter Pan é essa criança que se recusa a crescer, né? E que vive um mundo imaginário, esse mundo imaginário onde ela não tem obrigações de amadurecer, onde ela não tem responsabilidade, onde e isso vai perpetuar, vai respingar, né, nas suas relações profissionais, em suas relações familiares, em suas relações amorosas, né? Porque pessoas que têm um apego com a fantasia, né? Apego com a fantasia, e aí esse apego é tão grande que essas pessoas não conseguem se desprender, né? Se afastar, se distanciar dos pais e continuam a viver dependentemente dos seus responsáveis. E aí tem o que acontece, que uma grande dificuldade em se relacionar com outras pessoas, porque o medo de viver no mundo real é um medo grande e essa pessoa quer sempre estar dentro de uma bolha. Por isso que quando ouviu o conflito da mãe com o pai relatando sobre o seu futuro, a primeira ação dele foi fugir. Fugir de quê? Fugir da responsabilidade. É como se ele dissesse para ele: eu vou sair desse lugar onde eu sou o príncipe, onde eu sou o rei, onde eu sou amado, onde eu sou completo, né? Para viver o mundo real, esse mundo real que é um mundo grande demais e que nós sabemos que o mundo não é essa fantasia, que o mundo nos bate fortemente e que muitas vezes a gente fica preso, né, preso ao outro, para buscamos no outro, né, essa falta em nós mesmos como algo que vem nos completar, como algo que vem nos proteger. Freud fala sobre isso, que quanto mais a criança é amada na infância,
mas em suas outras relações ela vai amar da mesma forma. Porque é uma defesa contra a angústia de castração. É uma defesa contra a minha falta. Eu procuro no outro aquilo que falta em mim. Entende? E aí o Peter Pan, pessoas que vivem assim, eles têm medo. Eles têm medo do mundo real. Eles têm medo da responsabilidade. Né? Eles têm medo de, podemos dizer que é um medo muito grande de fato de viver a realidade, a vida como ela é. Né? Me veio aqui outro exemplo, outra situação que a gente Tem pode colocar. N exemplos, sinta-se à vontade. Muitos jovens, por exemplo, muitos jovens, já, embora ainda possam permanecer ainda junto com os pais, buscam relacionamentos que às vezes acabam trazendo filhos, e às vezes esse pai ou essa mãe, eles acabam por deixar a criança na responsabilidade dos pais deles. Sim, sim. Não assumem a responsabilidade, que é algo que deveria ser deles, né, José? Aí nós percebemos o quê? Nós vamos perceber que as pessoas que têm a síndrome de Peter Pan, vamos pensar assim de Peter Pan, a princípio, não é tão difícil, Fabiola, de se identificar uma pessoa que possui a síndrome de Peter Pan, que é a síndrome da infantilidade. Né? A síndrome da infantilidade. Nós podemos ver nessa pessoa, primeiro, nós podemos ver traços de insegurança, nós podemos ver também pouco autoestima, nós também podemos ver essas pessoas se relacionar com pessoas, se relacionam com pessoas mais novas, com uma forma também, como eu falei anteriormente, de se manter nova, porque eu me vejo no outro, o outro determina quem eu sou, né? Nós somos constituídos pela imagem do outro, e o outro determina quem eu sou. Então, essas pessoas se relacionam com pessoas mais novas com uma maneira de se manter viva. Uma vez eu li um artigo, por que é que muitas pessoas idosas procuram uma pessoa mais nova para namorar? Muitas vezes também para se manter vivo. Porque quando ele vê o outro mais velho do que ele vê esse despedaçamento, ele vê também que ele está morrendo. E é por isso que quando nós vamos a um velório, quando nós vemos aquela pessoa ali morta, a primeira coisa que toca em nós mesmos, porque é como se nós nos víssemos naquele outro que está ali. Porque o outro diz que eu sou. Como dizia o filósofo Sartre, o outro não é aquele que eu vejo, mas muito mais aquele que me vê. Certo? Então, essas pessoas têm isso, de se relacionar com pessoas mais novas, sempre são pessoas que dão desculpa para tudo, são pessoas que não possuem assim uma responsabilidade, são pessoas que vivem uma insatisfação contínua, é um pouco da histérica, porque a histérica é uma mulher que era insatisfeita eternamente, né? E não se esforça, também são pessoas que não se esforçam para conseguir algo. Por quê? Porque estão sempre na dependência do outro, porque não quer assumir responsabilidade, não quer lutar pelos seus objetivos. São pessoas que vivem acomodadas, porque quer que tudo gire em torno dela, é esse narcísico, que tudo gira em torno. Então, esses traços são identificáveis dessas pessoas que estão, podemos, entre aspas, chamar portadoras da síndrome de Peter Pan, que é a síndrome da infantilidade. Quantas pessoas estão hoje adultas, talvez você conheça, Fabiola, amigo, colega, pessoas que estão numa idade avançada, mas se comportam como criança, seus comportamentos são infantis, a sua vestimenta é infantil. Às vezes você vê a mãe e uma filha se vestindo igual, bem infantilizada, porque não quer crescer. Então, nós vemos isso na história, né? Então, são pessoas que têm essa síndrome de Peter Pan, gostam, elas gostam de não cumprir ordem, mas elas gostam de ordenar, elas gostam de criticar. São pessoas que necessitam de chamar atenção, daí uma característica narcísica, de querer estar acima do outro, né? E que sempre se comportam, em resumo, sempre se comportam como crianças. Né? E também são pessoas sentimentais, porque são pessoas também que choram com facilidade.
com uma forma de atrair a atenção do outro. Uma forma de até culpabilizar o outro. Talvez ele erre, mas ele chore com uma forma que o outro se sentir culpado a ponto de perdoá-lo. É muito interessante nós pensarmos nisso. Alguma pergunta? Tem perguntas? O pessoal só está nos acompanhando, mas eu tenho aqui mais uma pergunta Patrícia, que eu já deixei aqui dona Patrícia, eu queria só dar uma alô para a Patrícia, Minete, é uma honra vê-la. Um grande abraço. Jonas também, né? Estarei fazendo a live com você, dentro da sua disponibilidade. Um abraço, Patrícia. Tudo bem? Também. Tudo bem, passou também por aqui a Beatriz, Jonas, Beatriz, um abraço para a Beatriz. E Alexandra, todos sejam bem-vindos. Tem mais uma pergunta aqui, José, que eu deixei aqui já salvo, mas o pessoal também pode fazer as deles, caso tenha alguma. Patrícia já respondeu aqui, boa noite. Como é que a psicanálise, José, ela pode abordar o papel da infância e das experiências passadas no desenvolvimento da síndrome de Peter Pan? Você já falou, mas eu acho que a gente deve falar mais um pouquinho a mais para os nossos telespectadores, ter esse olhar. Como é que a psicanálise vai abordar essas questões da infância e as experiências infantis na síndrome de Peter Pan? Bom, pensar, Fabíola, que primeiramente esse tratamento, vamos chamar um tratamento psicoterápico, seria uma forma mais adequada nesse caso de síndrome de Peter Pan, porque poderia, nesse conceito, poderia levar a essa pessoa a aprender, né, com essa ajuda terapêutica, a superar esse senso de, ou seja, levar ele a superar esse senso de merecimento e a se comportar de uma maneira mais simpática em relação aos outros. Né? Podemos também que também essa pessoa tem uma necessidade de ser elogiado, a sua tendência está acima do outro, então levar essa pessoa também a se deparar com a realidade e sair um pouco do campo fantasmático, do campo da fantasia e se responsabilizar pela vida. Porque nem sempre ele vai ser uma eterna criança. E é preciso trabalhar essas questões de insegurança, que foi mencionado no primeiro momento, essa capacidade, esse medo que a pessoa tem de crescer, esse medo, trabalhar essas questões que a pessoa se recusa de crescer, esse medo de lidar com o outro, de ser rejeitado, né, pela sociedade, pela família, assim sucessivamente. Então, a psicanálise vai levar essa pessoa a se autoanalisar, a se auto-reconhecer, né, e a sair desse casulo existencial e tomar as rédeas da sua própria vida. Né? E ao encontro, como dizia o filósofo Nietzsche, e ao encontro do estranho de nós mesmos, que poderemos encontrar o melhor de cada um de nós mesmos, ou de cada um de nós. Então é importante que a pessoa comece a trabalhar esse ponto, esse medo de crescer, esse sentimento infantil, essa insegurança, essa irresponsabilidade, porque a clínica da psicanálise é a clínica da responsabilidade. Porque, como dizia Jacques Lacan, na condição de sujeito, somos todos responsáveis por nós mesmos. Então, inconsciente responsabilidade. Então, a pessoa tem que se responsabilizar pelaquilo que é. Mas, infelizmente, na síndrome de Peter Pan, as pessoas fogem da realidade, fogem do compromisso, fogem da responsabilidade, porque ele quer estar sempre nessa bolha infantil. É aquela criança narcísica que não cresceu, que quer atenção, que quer carinho, que quer elogio, que quer ser o reizinho, a princesinha de casa. E é preciso, nesse momento, chacoalhar essa pessoa e trazer ela para a realidade. Porque senão ela vai sofrer muito. Às vezes eu sempre falo para alguns pais que eu trabalho, que os pais colocam, às vezes, os filhos dentro da bolha, não vai para ali, não faz isso, não pega isso, vai. Aí a criança fica com medo de sair. E eu sempre digo que nós criamos nossos filhos
para o mundo, porque nem sempre vamos estar com ele. E a criança que não é castrada, como nós já falamos algumas vezes em estudos, vai ter problemas em lidar com frustrações, com privações. Então é importante preparar essa criança, esse bebê que vai se tornar adulto, em um homem verdadeiramente. Por isso que Freud dizia em sua frase que a criança é o pai do homem. Tem uma frase muito interessante. A criança é o pai do homem. Então é importante levar essa criança que não quer assumir a sua responsabilidade a se deparar consigo mesmo. Porque as pessoas com síndrome de Peter Pan, muitas vezes elas mascaram, elas são arrogantes, mas essa arrogância dessas pessoas são maneiras de esconder a sua fragilidade emocional. É uma maneira de esconder a sua fragilidade emocional, porque essa fragilidade emocional é muito grande e ele não quer. Por isso que no desenho, a Wendy pergunta se ele estava chorando. Peter Pan nunca assume que estava chorando. Ele nega isso, porque ele não quer se mostrar essa pessoa fragmentada, fragilizada. Então, é muito importante que as pessoas que têm síndrome de Peter Pan se esforçar, são pessoas que se esforçam para despertar a atenção e a admiração de alguma pessoa. Porque eles não se sentem bem consigo mesmo, eles têm sempre que chamar a atenção, o elogio, né? Porque eles apresentam, muitas vezes assim, aparentam levar uma vida leve, apesar de demonstrarem uma grande felicidade, né? Mas a mente dessas pessoas pode estar repleta de conflitos, repleta de medo, repleta de tristeza, né? Tristezas constantes. São pessoas inseguras, são pessoas exigentes, são pessoas magoadas, são pessoas muitas vezes intolerantes. Tudo bem? E aí são pessoas também que possuem uma incapacidade de cuidar de si mesmo, de assumir, é isso que é a palavra certa da síndrome de Peter Pan. São pessoas que possuem uma incapacidade de cuidar de si mesmo, de assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Então, adulto, mas tem a criança que dita as normas. Então, quem de nós não conheceu alguém com esses traços, um colega, um amigo, ou já ouviu falar de suas mulheres falando que meu marido nunca cresceu, parece uma criança, homens dizendo que minha mulher parece estar no mundo do Peter Pan, não quer crescer, se comporta, se veste, parece que nunca cresceu. Tem casais que andam como se fosse uma eterna criança, entende? Então, isso é importante que essas pessoas busquem um acompanhamento psicológico, esse tratamento, né, psicoterápico, podemos dizer, para poder, de fato, se despir um pouco desse mundo, vamos pensar desse mundo de fantasia, desse mundo fantasmático. E que o mundo é isso que se apresenta, como dizia o filósofo Schopenhauer. O mundo é isso que se apresenta. Essa é a realidade. E aí eu gosto muito do filósofo Nietzsche, que ele disse que o mundo é isso que se apresenta, essa é a realidade, é o sofrimento, é a alegria, é tristeza, é dor, é momentos da vida que nós devemos aproveitá-los. E não devemos ter medo. Eu acredito que quando nós começamos a entender isso, ou começarmos a entender isso, nós viveremos melhor, viveremos mais felizes. Quando nós entendemos, aceitarmos todas as frustrações, as tristezas, as dores, as derrotas, os fracassos, né? E tirarmos proveito de cada coisa que se apresenta até nós, nós seremos mais felizes. Como dizia Nietzsche, o super-homem, que não é esse homem que está além do homem, mas esse homem que sabe lidar com todas as dores da existência e tirar proveito do bom e tirar proveito do que é ruim.
eu acho que é esse momento que nós devemos chamar, trazer essa pessoa para essa realidade, porque senão ele vai ser uma eterna criança. Agora, imagine uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem essa síndrome de Peter Pan. E aí, imagine uma pessoa que é mãe, que tem uma filha ou um filho, e aí encontra um namorado que tem essa síndrome. Eu estou cuidando de duas crianças. Eu já ouvi isso, hein? Já escutei isso, Renato. Mulheres mais idosas, por ser uma pessoa mais jovem, de repente o comportamento do outro é infantil, mais infantil do que o comportamento do próprio filho. E aí a angústia ao conflito, porque ela vai dizer, eu estou cuidando de outra criança. Eu fui atrás de um homem para mim e agora eu estou cuidando de outra criança, fora meu filho, fora minha filha. Entende? Isso é muito importante. Porque essas pessoas elas possuem uma incapacidade de cuidar de si mesmo, uma incapacidade de assumir responsabilidade pelas suas próprias ações. E elas estão sempre culpabilizando os outros. É o neurótico, né? O neurótico ele sempre culpabiliza o outro, ele sempre anda em círculo, ele sempre pinta o mesmo quadro, porque ele sempre queixa-se do outro antes de queixar de si mesmo. É um bom neurótico. Né? E aí culpa sempre os outros pelas faltas de conquista, né? Como tirar, e quando ele culpa os outros, a sua própria conta, as suas próprias ações, porque ele não se responsabiliza por isso, é o outro que é o culpado. E assim isso vai respingar em toda a vida dele, amorosa, familiar, no trabalho, e assim sucessivamente. Certo? E José Alves, diante das situações, por exemplo, que é frequente a gente até observar também, que às vezes os pais assumem a responsabilidade pelos filhos, pelas ações dos filhos. E sobre isso que a psicanálise poderia dizer? Na verdade, os pais assumem responsabilidade, porque também às vezes, vamos entender, tem a mãe fálica, né? As mães fálicas são aquela mãe que não tem um desejo fora dela. E ela coloca esse bebê, essa criança, no lugar da falta. E aí ela coloca essa criança no lugar da falta, né? E essa criança se torna um objeto de completude, de plenitude para ela. E aí é um perigo. Porque se a partir do momento que a mãe não tem um desejo fora dela e coloca essa criança dentro dessa bolha do seu desejo, e aí a criança pode psicotizar. Porque ela não há uma relação com o outro. Porque essa mãe é uma mãe fálica, uma mãe toda, uma mãe não castrada. E é isso aí que é a grande, segundo Jacques Lacan, a grande problemática da psicose, porque é uma fora-aclusão do nome do pai. Lembrando que o pai, em psicanálise, não é o pai biológico, porque existe três pais. O pai real, o pai simbólico e o pai imaginário. Que eu não irei trabalhar aqui, porque o tema é outro assunto. Então, existe três pais. Nós somos filhos de três pais. Pai real, pai simbólico e pai imaginário. E lá como vai chamar os nomes do pai. Então, isso é um perigo, porque a partir do momento que eu coloco a criança já quer ter o desejo do desejo da mãe, e a mãe coloca essa criança nesse lugar, podemos dizer que isso, a mãe não tem um desejo fora dela, e a criança vê que é o desejo da mãe, isso pode gerar uma psicose nesse futuro bebê, nessa criança, nesse futuro adulto. Né? Tudo bem? Tudo bem, deixa eu olhar quem já chegou por aqui novamente. A Patrícia mandou um abraço e parabéns pelo programa. Tudo bem, forte. Boa noite. Valéria também chegou por aqui. Seja bem-vinda. Bem-vindo, Valéria. Pode ficar à vontade para comentar, pessoal. E pode continuar, José. A gente está chegando aqui às 20 horas e 41 minutos. A gente tem mais alguns minutinhos. E está aberto, pessoal, para vocês também deixarem a pergunta de vocês. Podem ficar à vontade, que José Aldo aqui está disposto a respondê-la. É interessante esse diálogo que a gente está tendo hoje sobre a síndrome de Peter Pan, José Aldo,
porque a gente já vem falando de várias Sim, outras relacionadas aqui sobre os contos, né? E o sim. quanto cada uma se relaciona com nós mesmos, né, José Aldo? Com as Sim. pessoas que a gente conhece, enfim, está aqui. Não é só dentro dos contos que a gente lê, que a gente assistiu na nossa infância. Isso faz parte de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada cidadão que a gente encontra no nosso cotidiano, seja na família, no ambiente de trabalho, enfim, as pessoas com quem a gente se relaciona. Podem ficar à vontade, pessoal, para a dúvida. Então é muito interessante. Eu acho que uma das principais, podemos dizer, síndrome da infantilidade, que é esse sentimento de Peter Pan, como eu falei anteriormente, que não é difícil e não é tão fácil assim também identificar uma pessoa que possui síndrome da infantilidade. Nós vamos ver em pessoas, primeiros traços, pessoas inseguras, pessoas que não têm segurança de si mesmo. Nós vamos ver em pessoas que têm pouco autoestima, sempre dão desculpa para tudo. Nós vamos detectar também, principalmente, que é um dos traços mais claros do Peter Pan, é a questão de não possuir responsabilidade, de recusar a realidade, de não aceitar, né, a vida como ela é, de responsabilizar sempre os outros, que os outros sempre é o culpado, porque ele está sempre se eximir de, de sempre ele se esvai de responsabilidade, né? Ele vive sempre uma insatisfação, ele não se esforça para conseguir algo na vida, são sempre dependentes do outro, principalmente dos pais. Eles são pessoas egoístas, narcísicas, gostam sempre de ordenar as coisas e também de criticar. São pessoas que necessitam, de fato, de chamar a atenção do outro e que, de fato, se comportam como crianças, né? E que se chocam ou choram com facilidade. Então, esses são as principais características das pessoas que têm síndrome de Peter Pan. Porque eles também são arrogantes, mas por trás disso são apenas máscaras para esconder a sua fragilidade emocional. Porque eles são muito frágeis, né? São pessoas que não é, vivem dentro de um mundo imaginário, pois não querem viver, não querem trabalhar, não querem. Vive, na verdade, um conto de fada. Porque a verdade é que para ele crescer implica muita responsabilidade. Né? E isso que eles recusam, responsabilidade. Porque eles estão muito presos a essa figura, né, de dependência. Então, eles possuem também uma dificuldade e uma incapacidade de cuidar de si mesmo, de assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações, pelos seus próprios atos. Eles são pessoas também que necessitam sempre do conforto da casa, do conforto dos pais, né? E que se assustam ao verem as muitas responsabilidades e incerteza que a vida adulta apresenta, que foi o que aconteceu com Peter Pan, quando ele viu os pais debatendo, falando, brigando a respeito do seu futuro, ele se assustou diante dessa realidade, dessa possibilidade, dessa incerteza da vida adulta, que essa vida adulta apresenta. Então ele foge para a terra do nunca. E lá ele é uma eterna criança. Terra do nunca, ao nome. Nunca vou crescer, nunca vou me responsabilizar, sempre a culpa é do outro, sempre eu vou ficar aqui. Brincar eternamente. Eu quero só brincar. Aquelas pessoas que só querem saber de brincar, curtir a vida, que não estudam, não trabalham, não têm responsabilidade com nada, se aproveitam sempre do outro, né? De outra pessoa,
que paga a conta, que faz tudo enquanto ele está só brincando, se distraindo, e a pessoa trabalhando, dando suor, dando a vida, e ele só quer saber de curtição da vida, beber, curtir, sair, dar carro, andar de moto, e o outro que tem que bancar tudo para ele, porque ele vai que agir, que fazer acontecer, porque está sempre na dependência, sempre no conforto colado no outro. São pessoas que têm síndrome de Peter Pan. Certo, amigo? Sim, é interessante também essa questão da família, né, José Aldo? Eu cheguei a comentar e você falou da questão do pai. Mas aí, além do pai, é importante a gente observar também a castração, né, José Aldo? Sim, a castração é. O pai é a figura castradora. Então quem vai falar mais na psicanálise sobre a figura do pai, né? Pai real, pai simbólico e o pai imaginário, a função de cada um dentro da estrutura edípica, né? Porque o édipo que vai determinar a saída do édipo, que vai determinar a nossa estrutura psíquica. Eu sou neurótico, eu sou perverso, eu sou psicótico. Né? E aí já é outro trabalho que a gente pode até pensar em trabalhar na próxima live. O nome do pai. O que é o pai para a psicanálise? É o pai biológico? É o pai imaginário? O pai simbólico? Que pai é esse que a psicanálise fala? Né? E é preciso entender toda essa máquina que não é fácil, né? Mas importante isso. Já estou até salvando aqui, escrevendo aqui, porque já vai ficar salvo, pessoal, para vocês saberem. O próximo tema da nossa live aqui no Divã vai ser quem é o pai para a psicanálise? Quem é esse pai? Quem é esse pai? Já estou curiosa aqui para saber o que José Aldo vai trazer falando sobre o pai aqui na psicanálise. E a gente está aqui com 10 minutinhos aqui, José Aldo, ainda. Não tem questões aqui dos nossos ouvintes, mas se você tiver mais algumas considerações, pode ficar à vontade antes da gente entrar nas nossas considerações finais. Eu acho importante entender que a pessoa que sofre da síndrome de Peter Pan, né, que é são pessoas que não querem assumir responsabilidade da vida, são pessoas que vivem sempre na dependência, recusam-se a crescer, que é o caso de Peter Pan, e vivem sempre em um mundo imaginário, porque viver num mundo imaginário é mais fácil do que viver em um mundo real, porque viver no mundo real tu tem obrigações, tu tem responsabilidade, e para viver no mundo real tu tem que amadurecer. Né? E tem muitas pessoas hoje que estão nessa naipe da síndrome de Peter Pan, jovens, adolescentes, né? Que tem relacionamento com o outro, você vê o outro trabalhando, enquanto ele está só curtindo, bebendo, indo para festa, só quer saber de festa, só quer saber de folia, enquanto o outro está trabalhando, só ele não quer se responsabilizar por nada a não ser viver a vida loucamente. Não quer trabalhar, entende? E aí se ancora nas costas do outro, e o outro se torna. Isso acontece muito em relações com essas pessoas mais jovens, né? As pessoas pegam uma pessoa, um jovem, uma mais velha, com uma maneira de ir em busca de conforto, porque o outro é o provedor, o outro dá tudo que ele queria ter. Trabalha para quê? Se ele tem um carro, tem uma moto, tem que ir para a festa, tem tudo, ele vai trabalhar para quê? Se o outro está trabalhando, lutando, ele está ali, nessa zona de conforto. Porque jamais ele quer crescer. Porque ele mesmo tem medo de crescer. Por que ele tem medo de crescer? Porque ele crescer, ele vai assumir a responsabilidade da vida. E ninguém vai tratá-lo mais como um nenenzinho, como um príncipezinho. Então, agora vai ter que trabalhar, vai ter que assumir a rédea da sua vida. Vai ter que se responsabilizar pelos seus atos. Ele não quer isso. Por isso que eles são pessoas que muitas vezes se agregam, se apegam a pessoas com uma certa condição, e entre aspas, as pessoas geralmente podem ser chamadas essas pessoas de uma linguagem comum nossa, vamos fazer aqui eu estou fazendo uma conjectura, uma comparação com, podemos pensar com as pessoas que são gigolôs, que não têm responsabilidade de nada, encontram uma pessoa e a pessoa banca tudo, e essa pessoa também que depende desse outro mais novo com uma maneira de se preservar e acaba aceitando tudo desse outro mais novo.
Entende? E aí, Sim. vai vivendo a vida. Tenho mais um aqui, Léo. É interessante a gente pensar como as reflexões atuais de alguns psicanalistas que a gente acompanha pelas redes sociais, em lives, enfim, muitos arquivos deles, é as discussões sobre a questão da atual geração, né, Julião? É uma geração que não está mais assumindo a responsabilidade da mesma forma como em tempos atrás a gente observava. Hoje o jovem está em busca desse prazer o tempo todo. Então, nós vivemos uma, nós chamamos do declínio, na campanha de declínio do nome do pai. Né? Nietzsche vai chamar até de valorização dos valores. Né? Então, nós vivemos, como dizia Jorge Fobb, uma sociedade descontrolada. Nós vivemos uma sociedade que é o curto-circuito da palavra, onde as pessoas se comunicam mais com o corpo do que com a própria palavra. Onde as pessoas não se relacionam com o outro mais, mas sim com o objeto. Há uma relação com o outro, que é esse discurso capitalista, que distancia o sujeito de se relacionar com o outro, porque o discurso capitalista ele leva a pessoa a não ter laços sociais. Então, cada dia nós estamos próximos, mais distantes do outro. E as pessoas hoje não querem, olhamos lá de escola, os jovens sem querer estudar, sem desejo, porque não vale mais a pena. E aí eu me aproximo de quem tem dinheiro, ou alguém, e aí essa pessoa me provê de tudo, porque a pessoa que tem síndrome de Peter Pan, ela tem o medo de viver no mundo real, porque esse mundo é grande, é perigoso, porque nós sabemos que o mundo ele nos bate forte. Então ele procura um lugar, né? Um lugar de conforto, que é muitas vezes a casa do pai, que esse menino que não quer sair da casa para estar com 30 anos, às vezes aquele que sai e volta para a casa do pai. Né? E por quê? Porque eles saíram, mas voltaram muitas vezes porque eles têm medo de assumir a responsabilidade, porque eles têm medo de viver uma incerteza que a vida adulta representa. Então ele vai ficar aqui dentro de uma bolha, dentro de um casulo. Ele vai querer sair? Não vai. E aí você vai ver aqueles adolescentes que têm mulheres mais idosas, né? Vão para festa, curte, brinco, namora, e a mulher fica bancando tudo para ele. Tem tudo, tem carro, tem roupa, tem tudo. Ele vai trabalhar para quê? Né? Então é vida fácil, né? Porque assumir responsabilidade, só quem sabe o que é assumir uma responsabilidade de uma casa, só quem sabe o que é assumir uma responsabilidade diante da vida, diante da sociedade, o quanto o peso, né? Quanto peso é nas costas da pessoa, né? E aí o síndrome de Peter Pan não quer carregar esse peso. Ele quer viver livremente, irresponsavelmente, sem se responsabilizar por nada e dizer que sempre é o outro que é o culpado. E não ele. Ele quer felicidade. É, Fabiola? Certo, José Aldo. Eu só queria deixar aqui um convite para quem tem interesse de participar de grupo de estudo de psicanálise. Nós estamos com o grupo em aberto, já iniciamos as aulas, mas se você tiver interesse, pode ficar à vontade de nos procurar aqui no nosso chat privado. José Aldo está ministrando o curso Psicoses, uma introdução freudiano-lacaniana. E agora, sábado, a gente já vai ter aula novamente, né, José Aldo? E você é o nosso convidado. Né? Você é nosso convidado a participar do grupo de estudo. Se quiser se aprofundar em psicanálise, toda semana também a gente está aqui trazendo a psicanálise no olhar mais leve, né, mais light, né, José Aldo? Para as pessoas ter esse gosto pela psicanálise. E se quiser se aprofundar no assunto, nos procure que o grupo vai estar aberto para você. José Aldo faz atendimento em Chapadinha, né, José Aldo? Quem precisar de atendimento pode ficar à vontade. Tem grupo de estudo em aberto também, José Aldo, em Chapadinha? Nós estamos formando um grupo de estudo agora aqui em Chapadinha, tá? Organizando o ambiente. Brevemente estaremos aí nesse grupo de estudo.
Se você estiver interessado em aprender um pouco sobre psicanálise, conhecer mais sobre a psicanálise, procure. Você que tem curiosidade, né? Queira participar do grupo, do curso, procure. Entre em contato com a Fabiola e com a Marcela. E estamos aqui. Todo sábado, a partir das 7 horas, né, Fabiola? Nós estamos sempre nesse horário. Entre em contato conosco. E toda quarta-feira eles estão por aqui no Além do que Vó. Você que gostou do programa, né? Coloque a sua opinião, coloque o tema que você gostaria que nós trabalhássemos aqui. E lembrando que o programa foi o pensamento que você para você. Né? Quero agradecer a Fabiola mais uma vez, né, por estar aqui sempre comigo. E quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui, os que ainda não passaram. Gostaria de desejar uma belíssima e riquíssima noite a todos vocês. E, quanto mais, um grande abraço a todos. Fabiola. Excelente a nossa live hoje, falando sobre a Terra do Nunca, no divã, tendo como personagem o Peter Pan. Semana que vem a gente vai trazer a nossa live falando, tendo como tema quem é o pai para a psicanálise. Mas não percam que também a gente ainda vai voltar com a nossa série especial, né, dos contos, sim, a Terra do Nunca, que ainda tem mais personagens, vocês vão nos acompanhar. E se tiver interesse para participar de grupo de estudo de psicanálise, podem ficar à vontade para nos procurar. Só lembrando também que nós temos um perfil no YouTube, né, José Aldo? Caso alguém tenha interesse de acompanhar todas as lives que a gente já fez desde o início do programa Além do Divã, que foi em agosto de 2022, a gente já está com um aninho, já estamos caminhando para mais de para chegar a 1 ano e 1 mês de Além do Divã. Pode ficar à vontade. Tem muita rápido, coisa, né, Fabiola? Tem muita coisa, tem muita conversa, tem muito diálogo, tem muita coisa boa que a gente falou. Convidado, né, Fabiola? Nós trabalhamos muito com convidados, né? Tem muitos convidados aqui que passaram por aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. E nos acompanhem. Semana que vem a gente vai estar por aqui, sempre às quartas-feiras. Desde o início de 2022 a gente está aqui sempre às quartas-feiras. Às vezes a gente só não está por aqui quando tem algum imprevisto, mas vocês nos encontram sempre aqui às quartas-feiras. Quer se aprofundar em psicanálise, José Aldo ministra curso. Quer atendimento em psicanálise, o José Aldo também atende presencial e online, né, José Aldo? Fique à vontade. E boa noite, né, José Aldo? Agradecer quem passou, quem ainda vai passar, porque vai ficar salvo aqui. Boa noite, José Aldo. Boa noite, Fabiola. Até quarta-feira. Sábado nos encontramos no curso, né? Sim. Boa noite a todos.